Olá, eu sou Sandra Persen e este é o podcast A Indústria Está On, podcast do mundo do trabalho. Aqui você fica sabendo as principais novidades, tudo que está acontecendo em relação à carreira, em relação ao mundo do trabalho. Hoje vamos trazer um assunto muito especial, motivo de orgulho para nós, goianos e até brasileiros. Aqui em Goiânia, aqui em Goiás, está instalado o único centro de excelência em metrologia Senai-sais. Ele é o primeiro do Brasil, o primeiro da América do Sul. Apenas 5 laboratórios como este existem em todo o mundo. E para falar sobre esse assunto, para falar quais são os benefícios de ter instalado esse Centro de Excelência de Metrologia aqui em Goiás, eu converso agora com Dário Queija de Siqueira, diretor da Faculdade Senai Ítalo Bolonha. Tudo bom, Dário? Tudo bem, Sandra? É um prazer para mim estar aqui para conversar sobre esse projeto. Prazer é todo nosso. Vamos saber tudo sobre esse centro de excelência. Daqui a pouquinho é só rodar a vinheta. Olá, eu sou Sandra Persen e este é o podcast Indústria Tá On, o podcast do mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o Centro de Excelência em Metrologia Senai-sais, o primeiro centro de excelência Senai-sais da América do Sul. Eu queria saber, Dário Queija, eu queria saber como que exatamente, o que significa ter essa estrutura aqui em Goiás. Sandra, esse foi um projeto que a gente fez uma visita na Alemanha há 3 anos atrás. Tivemos conhecimento da produção, todas as áreas de atuação das AIS. E uma das áreas de atuação das AIS é o laboratório de metrologia, a área de metrologia. E nós fizemos, então, uma parceria e pegamos aquilo que é mais aplicável dentro dos produtos das AIS, aplicável para o Brasil, e fizemos um termo de referência. Então, foi um investimento significativo por parte do Senai, também por parte das AIS, e a gente fez essa composição. Hoje, no mundo da mecânica, que os laboratórios são da área de mecânica, esse mundo da mecânica a gente trabalha muito com certo grau de precisão baixo. A gente precisaria trabalhar com medições com um pouco mais de frequência. Então, esse laboratório vem exatamente cobrir um pouco dessa lacuna, dessa dificuldade, por parte da empresa de fazer as medições e garantir essa precisão, e por parte do espaço, né, que a gente tem para disponibilizar isso para as pessoas. Então, acho que é um laboratório bastante importante para a indústria, para que a gente possa fazer esses trabalhos. Agora, quais os serviços disponíveis, para a gente entender direitinho, né? Quais os serviços disponíveis nesse laboratório hoje? O laboratório ele tem várias máquinas e vários serviços a serem prestados. O primeiro, mais tradicional, que seria a medição dimensional. Medição dimensional é você ter uma peça e você vai fazer a medição e fazer conferências que aquelas medidas que estão sendo estabelecidas estão de acordo com a prescrição da peça. Nós estamos falando de 1/1000º de milímetro, milímetro sobre 1000. Então é muito preciso, é um micrômetro, né? Bastante preciso a medição. O segundo, que talvez seja aí, isso é mais tradicional dentro da indústria. O segundo que a gente tem é a parte de ótica. Então, eu consigo fazer uma ampliação ótica, avaliação ótica de uma peça eletrônica, seja o que for, rugosidade da peça, em função da ampliação ótica. Então, é um aparelho para fazer essa ampliação. Temos ainda um aparelho que faz uma medição para analisar se, por exemplo, na fabricação de uma peça metálica, se há trinca. Se essa peça tiver trinca ou bolha, quando você tensionar essa peça, você botar pressão em cima da peça, a peça vai estourar. Então, a gente faz análise dessas trincas dessas peças. E uma grande que está tendo uma pegada muito legal é a parte de engenharia reversa. Você fazer o escaneamento de peças grandes, pequenas ou grandes, para que ele possa fazer a engenharia reversa. Então, da peça original, você escaneia, gera o projeto, e do projeto você consegue fazer novas peças. Inclusive, agora nós estamos com uma parceria com uma empresa, nós fizemos uma medição da proteção da roda de um avião, que parece uma calota, né? Aquela peça de proteção do avião. E estamos pensando na parceria de fechar para a gente escanear o avião inteiro. É um protótipo de uma empresa que trabalha aqui em Goiás, e ela desenvolve aviões mais pessoais, um pouco mais individualizados, né?
Então eles querem, provavelmente a gente vai escanear a peça inteira, escanear a peça inteira com a precisão, como eu falei para você, de 1 milésimo de milímetro. Isso que é interessante, né, porque quando a gente fala laboratório das AIS, o que vem na cabeça da gente Ó, prioritariamente são os óculos, as lentes, os óculos, né, e a gente entender que vai muito além disso é muito interessante. Qual que é a diferença? Você falou assim: "Ah, são diferenças de micrômetros, né, em relação a uma peça". E que diferença o que isso pode significar para o desempenho dessa peça? vamos imaginar uma peça que todo mundo conhece, todo mundo anda de carro, né? Tem uma peça que gira, que trabalha no centro para fazer o carro, o eixo girar, chama girabrequim. É uma peça metálica. Ela gira numa velocidade, pode chegar até 15.000 RPM. Imagina se essa peça tiver alguma falha nessa velocidade, uma falha nessa peça. Ela vai estourar o bloco, ela vai explodir. Então pensa nisso em termos industriais. Então você tem uma peça de moagem de cana. Essas peças, cilindros de moagem de cana são extremamente grandes. Não sei se você já visitou, né, uma usina de moagem de cana, é muito grande. Imagina se houver uma fadiga naquela peça e ela quebrar, aquela peça quebrar, de, sei lá, de 15, 20, 25 toneladas. Não dá para trabalhar desse jeito. Então, acho que a metrologia tem muito disso. Nós temos uma parceria, um exemplo que a gente fez, não posso dizer o nome, que existe um processo administrativo interno lá, que não posso citar, mas existe uma peça que faz uma velocidade muito grande, que gira muito rapidamente numa indústria. E essa peça, quando você estoura, quando por algum motivo você quebra ela sai peça para tudo quanto é lado. Então, se isso acontecer por algum motivo, por fadiga ou por mau dimensionamento, nós estamos falando de micrômetro mesmo, pode machucar alguém, pode matar alguém. Então, hoje a precisão é fundamental. E esse serviço antes não tinha aqui no Brasil. Não, existem as AIS a nossa parceria, a Centro de Metrologia, é uma composição de vários serviços ao qual você não tem no Brasil. Você não tem uma tão completa quanto tem. Agora, em outras unidades, Isoladamente. isoladamente, você tem raio-x, você tem medição dimensional, você tem as peças de forma individualizada, mas não de forma continuada. A gente tem aí parcerias com a HPE, tem parcerias com a HPE, que é a Mitsubishi, né? A John Deere, a gente já conversou, a Caoa. Então, as empresas na área de automobilístico também é um pouco bastante interessante. Mas a gente está crescendo bastante na parte de metalurgia, que é a fabricação da peça. Temos um parceiro aí muito forte, a Gabitec, uma parceira muito interessante, está fazendo a verificação das peças que eles estão fabricando, se estão de acordo, em conformidade com aquilo que o solicitante fez para ele. Agora, essa questão de escanear o avião inteiro vai ser um desafio para esse laboratório. Demanda muito tempo, né? Demanda muito tempo. Você escanear um avião, mesmo que seja um avião ainda de De pequeno pequeno porte, né? porte. Aham. Mesmo assim, e com grau de precisão. Mas é muito interessante, é um projeto bastante interessante, a gente está quase praticamente fechando com a FITS essa parceria. Agora esses serviços, eles são geralmente direcionados a empresas de grande porte ou não? Não obrigatoriamente. Você pode, às vezes você quer fabricar uma peça ou você tem uma peça que você queira. Eu vou dar um exemplo de um exemplo de uma negociação, inclusive, que a gente está fazendo. Você tem um trator, tá? Tem um trator, um John Deere. Vamos imaginar que você tem um trator John Deere. E por algum motivo, lá no campo, você vai e quebra essa peça. Aí você tem que fabricar, beleza, eu preciso dessa peça aqui e ela está quebrada. Então, você não pode pegar simplesmente e fabricá-la de novo. Não tem como trabalhar o molde. Então, o que você vai ter que fazer? John Deere, manda a peça para mim porque o meu trator está pifado. E às vezes ela vai demorar 15, 20, 30 dias para chegar essa peça. Você não pode ficar com o trator parado 15, 20, 30 dias. Então, esse tipo de coisa extrapola isso para a indústria. Então, você tem uma linha de montagem ao qual você precisa de uma determinada peça que por algum motivo estragou, e essa peça vem da Alemanha. Como é que você vai fazer para esperar a linha de montagem parada, dando de 30 dias para essa peça chegar? Então, isso muitas vezes a gente consegue resolver através da engenharia reversa. Você faz a peça, escaneia a peça, mesmo que ela esteja quebrada, você consegue juntar em termos de software, né? Junta,
e aí faz o projeto inverso, entrega para a usinagem, ele faz a peça e entrega para a peça para ser montada novamente. Em relação, àquela primeira impressão que a gente tem de lentes, de ótica, também tem esse serviço? Os conceitos são muito parecidos, né? Mas e você pode utilizar a parte ótica para isso. Então, eu vou dar um exemplo para você do que esse escaneamento significa. Você já tirou foto, quando você tira aquelas fotos panorâmicas? Como é que ele faz para juntar uma peça com a outra, para ele entender que é uma continuidade de uma foto? Ele faz, a gente chama de referência. Então, se você tiver uma marcação de referência, que seria, ele vê uma planta, então a planta está num e está no outro. Então, quando você vai movimentando, ele vai pegando aquilo lá como referência e vai montando os quadros. Então, ele tira 700 fotos, 1000 fotos, 1 milhão de fotos e vai juntando essas peças, e são dessas referências que ele vai achando durante o movimento. É mais ou menos isso, escaneamento, só que com um grau de precisão. Em vez de nós trabalharmos com 12 megapixels, que é as nossas câmeras, às vezes ele trabalha com 60, 70, 80 megapixels, e aí você tem uma qualidade melhor. Ainda assim é uma nuvem de pontos. E aí cabe ao engenheiro, aí eu trabalho muito de engenharia, para transformar isso num produto sólido, né? Transformar isso de uma imagem, transformar num produto sólido. Aí entra o serviço. Tem uma interpretação do desenho, tem alguns ajustes que você precisa fazer para que você consiga fazer o trabalho. Isso chama engenharia reversa. Aí você precisa de profissionais habilitados. É onde a gente tem no Senai e a gente tem qualificado. Faz a capacitação também desses profissionais. Se você tiver, por algum motivo, você quiser adquirir, eu tenho lá uma medidora dimensional, quero fazer porque eu faço medição com frequência. Nós também temos capacidade para capacitar as pessoas, nós temos um laboratório para essas capacitações. E vamos utilizar também esses equipamentos, essas capacitações, para formar os nossos engenheiros mecânicos. Lá no Senai a gente tem formação de engenharia mecânica, de eletromecânico, de mecânico, né? Então a gente vai usar esse laboratório também para isso. Agora, o fato da gente ter esse laboratório instalado aqui em Goiás, Goiás já é um estado que investe em inovação, investe em tecnologia, isso eleva o patamar do estado? Leva o patamar e eleva a responsabilidade, né? Como diz o nosso diretor de jornal, a gente fica como um espelho, né, para as outras pessoas enxergarem. Então a gente tem um papel fundamental, além de fazer a prestação de serviço, disseminar essas tecnologias para que isso agregue valor na indústria final, para que a gente consiga ser mais competitivo, a gente consiga ser mais inovador. É um projeto bastante ambicioso, a gente fez um investimento direto, né, de dinheiro que o Senai investiu foi 12 milhões, mas o projeto custou 40 milhões. Uma parte disso foi contrapartida por parte das AINS. Então é um projeto bastante ambicioso e precisa da gente criar um ambiente mais propício a isso, inclusive com parcerias em outros estados. A gente não pode pensar apenas em atender Goiás como uma prestação de serviço, nós temos que pensar a nível Brasil e participar de alguns projetos estratégicos para que a gente consiga melhorar, né, a qualidade dos produtos que a gente fornece. Agora, você é gestor ali do Ítalo Bolonha, que virou um centro de inovação, né? Ali nós temos, além do laboratório, o que mais que nós temos ali? A CTA é um exemplo, né? Centro de Treinamento Avançado da Equatorial, é um projeto bastante de sucesso. Se hoje talvez um ou outro, mas a maioria dos profissionais trabalham hoje na Equatorial com a prestação de serviço, seja na Equatorial direto ou seja na prestador de serviço. Todos são formados por nós, pelo Senai, seja nessa unidade, seja em outra, mas a CTA é um centro de referência no Brasil, muitos estados já vieram nos visitar. Na parte de soldagem, a gente tem simuladores de solda, a gente consegue fazer um treinamento bastante sofisticado com todas as tecnologias de solda, MIG, MAG, TIG, laser. Então, nós estamos ali com uma referência também bastante sofisticada. E temos uma área que é uma área que às vezes foge, mas você não sabia que no Brasil, no Goiás tinha isso, a de aviação. Nós formamos os técnicos que são mecânicos do motor, da célula, que é a carcaça, né, do avião, e dos medidores, que seriam aviônicos, aquelas peças que fazem medição de altura, velocidade em aviões. Então, a gente faz a formação dos técnicos dessas áreas. E agora vai escanear avião. Isso. E, além disso, Sandra, mais uma que a gente tem uma referência muito boa, é a parte de moda.
A gente, como o nosso estado é um estado bastante forte na área de moda, a gente tem um laboratório que chama Fashion Lab, a gente atua muito nessa parte de moda e, inclusive, a gente está hoje implantando, desenvolvendo, fomentando, né, que as indústrias trabalhem com moda digital. Então, aquele tempo entre a concepção e colocar a peça no balcão para ser vendida, esse tempo de criação a gente está encurtando em função da implantação de moda digital. Essa é uma pegada muito interessante, muitas empresas estão trabalhando com a gente nessa parte de moda digital e também na parte de melhoria do processo produtivo. Hoje você perde muito dinheiro, o empresário, de uma forma geral, perde muito dinheiro porque às vezes não consegue organizar seu modelo de produção, a sua forma de produzir a peça de uma forma econômica. A gente usa isso através do projeto Brasil Mais Produtivo, a gente consegue ajudar essas indústrias de uma forma geral, a indústria da moda, né, a indústria de confecções, facções, enfim, toda essa área, a gente consegue apoiar através de projeto, e o Brasil Mais Produtivo, um mau custo relativamente irrisório ou sem custo, depende do projeto. Dependendo do projeto, a gente já falou aqui no podcast a respeito do Brasil Mais Produtivo. Se você ainda não viu, é só voltar 2, 3 edições aí para trás que vocês vão saber todos os detalhes do Brasil Mais Produtivo e como você também pode participar. Professor Dário Queija, eu quero saber de você o seguinte, como que a pessoa pode acessar todos esses serviços? Muito focado aos empresários, né? Como que o empresário pode participar, ter conhecimento, ter mais informações sobre todos esses serviços que você disse aí agora? O jeito mais fácil, né, mais fácil de decorar vai no site, entra no site, senaigoias.com.br e lá as informações estão disponíveis para todo mundo. Se tiver alguma dificuldade ou não conseguir fazer, pode entrar em contato com a gente. O meu telefone é 629-8405-0033 e a gente pode fazer, dar um encaminhamento interno, né, para onde você pode buscar. Mas dentro do site você consegue as informações básicas e pode entrar em contato com a gente. Se quiser entrar por e-mail, é dario@fieg.com.br. Pode mandar um e-mail e eu dou encaminhamento interno lá. Para evitar de vários caminhos para chegar na mesma posição, eu dou encaminhamento interno lá. Contato pessoal intransferível com Dario Queija de Siqueira, diretor da Faculdade Senai Ítalo Bolonha. Dario, para fechar, alguma coisa que eu deixei de falar, que você gostaria de falar a respeito de todas essas tecnologias que estão disponíveis para o empresário goiano, e não só goiano, até do Brasil, né? Sandra, você falou bem, eu acho que a gente conseguiu explanar bastante as AINS, o projeto, né, do Centro de Metrologia. É uma coisa diferenciada, o nome das AINS, apesar de estar associado bastante a óculos, mas ela tem 5 áreas de atuação, inclusive tem uma curiosidade, né? Aquela câmera, quando você pisou na Lua, aquela câmera que utilizava para filmar, que a gente viu, né, durante muitos anos, é das AINS, as AINS que criou aquilo lá. Então, é uma parceria bastante forte, bastante consistente para nós. O objetivo nosso como Senai, o objetivo nosso como unidade operacional, Senai Ítalo Bolonha, é dar apoio à indústria. Então, procure a gente. Não tem nenhum projeto pequeno, nem projeto grande. A gente consegue fazer as parcerias. Se houver necessidade de envolvimento de outra unidade, por exemplo, mecanolografia, que é a parte de estudo de materiais, a gente não trabalha com isso aqui. Mas se você quiser nos procurar, nós temos outras unidades também que trabalham com isso. Então a gente tenta achar uma solução que seja conjunta, inclusive desenvolvimento de alguma solução, através de WIST Automação, WIST Alimentos, Instituto Senai de Alimentos. Então a gente pode fazer, é um bem bolado. Procura a gente que a gente consegue achar os caminhos para dar um suporte para você. Se você tem uma dificuldade técnica, operacional, econômica, procura a gente que a gente pode buscar uma solução para você. Essa é uma grande vantagem do Senai, né? O Senai, ele atua em rede, por isso que é a maior rede de tecnologia do país. Eu agradeço a presença do Dario Queija de Siqueira, diretor da Faculdade Senai Ítalo Bolonha.
Muito obrigada pela presença. Volte mais vezes, sempre com novidades para gente. Tá bom, o prazer foi meu, Sandra, e pode contar com a gente. Estamos à disposição, inclusive, de todo o segmento industrial. E obrigada a você que participou com a gente. E aí, ficou surpreso com o laboratório Senai-Sais? Muita coisa muito bacana, muitos serviços à disposição do empresariado goiano e também para quem quer se qualificar, pode procurar o Senai, que sempre tem um curso técnico, profissionalizante, e até graduação e pós-graduação específico para você, de acordo com a sua demanda do que você precisa. Entre em contato com a gente e na semana que vem a gente volta com mais informações e novidades desse mundo do trabalho e da carreira. Até lá!